mas faz o seguinte, como eu sou obrigado, eu vou te mandar, tipo, R$ 100, assim. Mas é o máximo que eu posso, porque eu estou muito endividada. E nessa época, de fato, ele estava com os problemas numa empresa que ele tinha, numa imobiliária, só que assim, meu pai já tinha 2 casas no Lago, que é o bairro mais nobre daqui, 2 mansões. Meu pai tinha uma vida muito estável, isso daí era problema que ele resolveria facilmente. Como resolveu, eu ajudei ele a resolver, depois vou te contar. Mas enfim, então ele não precisava me humilhar, sabe? E eu nem podia falar o que vinha acontecendo. Então eu nem falei, ele me mandou esses R$ 100 através de um tio meu, eu não passava esses problemas para meus avós, porque eu achava um desaforo, eu achava que, tadinhos. É, e, mas meu avô sempre estava lá na porta, ele levava balde de mexerica. Enfim, a vida seguiu. Aí eu consegui trocar de emprego, comecei a ganhar um pouco melhor e tal, e as coisas foram melhorando. Um belo dia, meu pai me liga e fala assim: Flávia, tem uma proposta para te fazer. Olha, eu tô com uma imobiliária aqui, que eu tive uns problemas com o gerente que eu coloquei, eu tô precisando de alguém para tomar conta desse negócio aqui, porque, na verdade, já tá quase falido, mas eu preciso recuperar, eu preciso pelo menos pagar essas dívidas aqui e tal. Aí eu Ok. sei que nessa época, o, o, o meu pai pegou e me fez a proposta de ir para essa imobiliária. Falou, você não quer tomar conta? Só que eu não tinha experiência nenhuma. Aí ele falou assim, na verdade, o argumento que ele usou foi o seguinte, ele falou assim, olha, você tá trabalhando aonde? Porque, na verdade, ele nem sabia, né? Ele nunca me perguntava, não participava da minha vida. Aí eu falei assim, eu tô trabalhando numa empresa, pai, agora de empréstimos consignados a funcionário público, eu sou uma atendente que estou trabalhando dentro dos tribunais. Então, para mim tá melhor agora, eu comecei a ganhar bem e tal, e vai melhorar, né? Aí ele, não, porque eu tenho uma proposta para te fazer, e assim, e é como esse emprego? Aí eu peguei e expliquei, né, como é que era, só que, tipo assim, eu não tinha carteira assinada. A sua bateria arriou agora? Voltou. Voltou. Acabou a luz aqui, Voltou. deu um pico de energia, Ah, cai. Ok, mas voltou. voltou, deu um pico de energia aqui. Uhum. Ok. Bem, aí meu pai virou para mim e falou assim, mas essa empresa não te dá garantias, você não tem carteira assinada. Eu falei assim, não, mas o comissionamento é muito bom. Ai, não, vou prender aqui. Mas o comissionamento é muito bom. Aí ele pegou e falou assim, não, mas você tem que trabalhar, você tem que ter garantias, porque uma hora você vai se aposentar, e você não pode, né, trabalhar dessa forma, você precisa ter carteira assinada, então eu tenho essa proposta para te fazer, lá que eu estou precisando de alguém, não sei o quê, e eu peguei e falei assim, não, vou pensar aqui, né, eu já pensando, né, nossa, eu tenho dificuldade de convivência com ele, será que vai dar certo? Meu pai é uma pessoa tão fria, né, aí minha mãe, não, vai, porque tem, quem sabe, uma chance de você se entender melhor com ele, de vocês conviverem mais, e vai ser uma boa oportunidade financeira para você, nesse momento e tal, eu ainda fui falar com a minha mãe, né, que ela conhece ele também, né, e era com quem eu sei que eu trabalhei com meu pai 6 anos. Nesses 6 anos, meu pai não assinou minha carteira, meu pai não me deu férias, não me pagava comissionamento, eu era vendedora, gerente, eu cuidava dos aluguéis, das vendas, como corretora, eu tirei meu Cresce, né, lá, logo que eu entrei, fiz o curso certinho, tirei, e passei por todas as humilhações que você possa imaginar. Primeiro, meu pai começou a me desmerecer. Assim, por exemplo, eu trabalhava praticamente domingo a domingo, porque como nós tínhamos imóveis para vender, então os anúncios era para sábado e domingo. E aí, o que que acontecia? Eu tinha que ficar atendendo o celular e muitas vezes eu tinha que ir na imobiliária. E também porque como eu era gerente da carteira de aluguel, e éramos 3 funcionários só, a princípio, no começo. Era uma prima minha que estava trabalhando com esse outro gerente que não deu certo, uma secretária que nós contratamos e eu.
como gerente. Só que aí, o que acontecia? Por exemplo, tinha um imóvel que estava dando um problema. Olha, tô ligando aí na imobiliária porque está tendo um problema com eles sempre tinham o meu celular, né, porque era um número que era direcionado no contrato, inclusive em função de qualquer necessidades relacionadas a isso, né, aos imóveis, à locação. Por exemplo, sei lá, explodiu um cano, entendeu? Teve um problema elétrico, uma pane elétrica, qualquer questão estrutural de emergência, era a imobiliária que resolvia, né? E dessa forma eu fazia. Então, assim, muitas vezes eu trabalhava sábado e domingo, porque domingo eu tinha que atender os anúncios também, e muitas vezes eu marcava as visitas, que era quando eu tinha tempo, porque eu comecei a fazer faculdade nessa época, e então eu tinha que ir para mostrar os imóveis no domingo, né? E aí era muito puxado, era muito puxado. E muitas vezes, às vezes eu ficava muito cansada, eu chegava lá assim, tipo, a loja abria 9 horas, eu chegava às vezes um pouco depois, tipo 9h30, a secretária chegava, abria, e meu pai simplesmente ligava e falava para a secretária, falava assim, tá em casa dormindo, né, irresponsável, porque devia estar aí. E isso não tá certo, porque qualquer coisa você liga aqui e me avisa. Como assim? Tipo, primeiro, eu sou gerente, né? Tem uma secretária. Como é que ele fala mal de mim para a secretária? Né? Tava errado aquilo. Aí do começo eu comecei a sacar, um dia eu liguei para ele e falei assim, pai, deixa eu te falar, eu preciso da sua ajuda para estruturar tudo aqui, do jeito que você me falou, mas olha, eu tô ficando muito cansada, tá puxado para mim. Nesse meio tempo ainda minha prima saiu, e brigada comigo, porque ele pediu para organizar uns arquivos lá, e pediu para que mudasse a forma, né, de estrutura lá de alguns documentos, que a gente tinha muito documento, papel, por causa dos contratos. Então, eu passei as instruções para minha prima. Aí minha prima falou assim, mas isso aqui eu sempre faço dessa forma. Eu falei, olha, foi ele quem pediu, e ele pediu que eu fizesse junto com você, então vamos fazer juntas. Nossa, eu falei isso, essa menina se sentiu tão humilhada, foi tão ruim assim, eu não sei se tinha mais alguma coisa, até hoje eu não sei, sabe? Eu sei que, enfim, teve esse problema aí, e ela saiu nesse dia e disse que foi chorando para casa, porque foi extremamente humilhada, e eu só falei isso, e eu nunca entendi, assim, mas depois, pensando bem, a gente tinha tido alguns problemas na infância, no nosso convívio lá na casa da minha avó, numa ocasião, no nascimento do meu filho, quando eu morei na casa da minha avó, essa minha mesma prima se sentiu humilhada porque disse que que eu não queria deixar eles olhar o neném, o meu filho, né? Só que como na casa da minha avó estava sempre muito cheia, tinha muita criança, e eu pedi para que eles saíssem, porque todas as crianças que estavam na casa já tinham visto, eu precisava descansar, o neném era recém-nascido. E aí meus irmãos tinham chegado com meu pai e eu pedi que ficassem só eles, mas que eles também só vissem e saíssem, porque eu precisava dormir com o neném precisava descansar, eu também. E aí, desde essa época, eles tiveram atritos, assim, eles sempre se sentiam discriminados dentro da família, assim, eles tiveram atritos, na verdade, não só comigo, com outras pessoas da família. E aí, então, tipo, qualquer coisa que eles não gostassem, eles levavam para o coração e, tipo assim, acontecia, eles parece que aumentava nos sentimentos deles por alguma razão, eu acredito que tinham razões, talvez, a família do meu pai era muito complicada, tudo, qualquer coisinha ficava assim, um se falar com o outro, dava uma discussão, então eu acho que talvez tenha tido lá atrás, mas naquela ocasião eu não tive culpa, né, eu estava só seguindo o que meu pai tinha pedido, enfim. E eu sei que quando eu fui para lá, meu pai não me ensinou nada, nada, eu aprendi tudo sozinha, sabe, todo o processo de contrato, de avaliação, de vender, de cadastro, banco, tudo sozinha, tudo. E aí comecei a executar muito bem, comecei a vender os imóveis logo depois. E desde que eu cheguei, meu pai tinha prometido que ia para lá alguns dias para poder me orientar
Só que isso nunca aconteceu, ele nunca foi. E eu aprendi. E eu sempre, quando eu quis fazer uma coisa, eu ia lá, eu dava um jeito, eu aprendia, e eu aprendi. E nisso, é, assim, eu comecei a perceber, por exemplo, eu não tinha final de semana, eu não tinha descanso, aí eu comecei a fazer faculdade, aí é, ele, às vezes, quando eu comentava que eu precisava estudar, eu precisava fazer um trabalho de faculdade, ou que eu precisava, né, de algum final de semana para mim, enfim. Aí ele, qual faculdade você faz mesmo? Tipo, eu já tinha falado para ele milhões de vezes. Quando eu passei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz como reflexo, acho que no fundo a gente tem aquele reflexo assim, né? Eu vou falar para ele para ver se, nossa, agora ele vai ficar orgulhoso de mim, né? Eu tenho alguma coisa para ele se orgulhar de mim. Não, eu passei no vestibular e tal. Aí ele, o que você faz mesmo? Sempre perguntar. Eu terminei a faculdade, que eu desisti no último ano. Eu não terminei a faculdade, mas enfim, eu parei com a faculdade e ele enquanto ele me perguntava era qual curso que você faz mesmo? Sempre. A impressão que eu tinha é que era uma frase para desmerecer, tipo, o que é isso mesmo que você está fazendo? Tipo isso, sabe? E aí, o meu pai, ele não assinou minha carteira, eu vendi os imóveis. Aí, primeiro, ele comprou um carro para mim, porque aí eu já estava com um carro muito velho, quando eu me separei, já estava dando muito problema, e eu vendi por preço de banana. Enfim, a minha separação foi muito conturbada, eu passei muito sufoco financeiro, né? Já não... E quando eu fui trabalhar lá, eu estava sem carro. E aí, ele, primeira coisa, comprou o carro, e aí a primeira coisa que eu fiquei meio assim, tipo, meu irmão uma vez foi lá na loja e meu irmão falou assim, esse carro aí da loja, e meu pai, tipo assim, a primeira comissão, o primeiro comissionamento era dinheiro alto, era tipo, hoje, vamos colocar 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil, era comissões assim, dos imóveis que eu vendia. E aí o primeiro argumento dele de não me pagar a comissão foi o seguinte, ele falou assim, não, é o seguinte, não vou te pagar a comissão, que a gente ainda está muito endividado, eu preciso comprar um carro para você. Ok. Agora, na segunda venda, não vou pagar a comissão, porque eu tenho que fazer isso, isso e isso, porque eu tenho que pagar ainda algumas dívidas, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem. Chegou as primeiras férias, nada. Aí, todo mês era assim, tipo, pai, meu salário tá... Não, manda os boletos. Eu não tinha autonomia do meu dinheiro. E aí, às vezes, me faltava. E às vezes eu precisava tirar do caixa da loja. Porque, inclusive para as funções da loja também. Porque eu trabalhava praticamente segunda a segunda. E assim foi. E assim, eu tive problema com o corretor, porque meu pai começava a tratar com o corretor. Aí eu pedi, eu falei assim, olha, pelo menos contrata um corretor, porque está muito puxado para mim, eu estou cansada. Nisso já estava lá para os 3 anos, né, de trabalhando lá, assim, e eu pedindo, eu tô cansada, pai, se tem que mudar alguma coisa para melhorar, você tem que ver, você tem que fazer e tal, mas assim, a imobiliária estava indo bem, sabe? Só que aí, de vez em quando, no final de semana, ele ia, mas quando ele ia, ele não parava comigo, ele ia na hora de eu ir embora, ele não parava comigo e falava assim, vamos estruturar isso, eu vou te ensinar isso, primeiro porque eu aprendi tudo muito rápido, eu aprendi sozinha, e segundo, porque ele não iria mesmo e não foi. E quando ele ia para lá, era para conversar com alguém, aí ele ligava para algum cliente, algum amigo, alguma coisa, e ficava no telefone, e ali ficava tipo como se estivesse fazendo um confere, e aí começou a pedir que a secretária mandasse o caixa diário todo dia, aí eu passava as coisas para ela, fechava o caixa diário e mandava para ele. E aí, eu comecei a ouvir algumas conversas assim, pois é, esse barco furado aqui, tô aqui, né, essa bomba atômica. Aí quando chegou um dia eu falei assim, vem cá, esse barco furado, que eu trabalho de domingo a domingo, me dedicando, a documentação da imobiliária está toda irregular, porque, enfim, veio um problema que veio de antes, eu estou sem carteira assinada, que você falou que era uma coisa que eu precisava, e eu estou aqui apostando alto, me profissionalizei, tirei crédito, estou vendendo imóvel, estou trabalhando de domingo a domingo por um barco furado? É assim que você vê a empresa?
Aí ele ficou todo sem graça, não, tô falando assim, né, nas dívidas e tal, que a gente ainda não terminou de pagar, ainda tem muita coisa, que não sei o que, né? Ok. E aí, eu comecei a ver aquela falta de lealdade, assim, eu não tinha adequação do salário, não tinha, tipo assim, ó, chega no dia do meu salário, tá aqui, seu salário. Não, me manda os boletos. Eu nem sabia quanto eu ganhava no final das contas, era uma bagunça. Férias eu não via. E eu comecei a ficar cansada daquilo, eu comecei a ter pressão alta, eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí eu comecei a ter problema quando eu pedi para ele botar aí a gente não tinha mais uma pessoa quando minha prima saiu e eu comecei a fazer serviço de banco, corretagem, a administração, né, geral da coisa e tal. E aí depois eu pedi para ele contratar um rapaz, e era filho ou sobrinho de uma pessoa que trabalhava na casa dele, e, e aí esse rapaz era meio maluquinho, assim, e ele saía, não dava satisfação, aí às vezes voltava, ó, isso aqui eu não soube como fazer, tô sem fazer mesmo, isso aqui eu não, vem cá, eu vou te ensinar, vamos sentar, vamos conversar. Aí eu comecei a ter problema com esse garoto, falei assim, pai, esse menino não bate bem da bola, porque ele tipo, é meio imaturo demais, e aí ele não aceita que eu fale, eu era muito nova, né, também, eu era muito jovem, não tinha nem 30 anos, então assim, eu não tinha credibilidade para as pessoas, sabe, mas eu tinha uma responsabilidade tremenda, a gente tinha uma carteira de 180 imóveis, era tipo mais ou menos isso, 180 para mais, de imóveis administrados que eram alugados, e eu fui me cansando daquilo, sabe, eu era muito desvalorizada, e enfim, aí de vez em quando, tipo, eu tô cansada. Não, você quer ir para algum lugar? Escolhe que eu vou comprar passagem, você vai. Tipo, nada era meu. Eu não tinha minhas férias, eu não tinha o meu salário, eu não tinha. Era tudo controlado por ele. E às vezes ainda ele ligava na faculdade, e eu estava lá e ele queria saber de algum problema. E aí, se eu não atendesse porque eu estava em aula, e com a insistência dele eu saía, aí ele pegava. Por que você não atende essa merda desse telefone? Ai, eu tô na faculdade. Eu quero saber se você tá na faculdade. Quero saber que tem um problema que eu quero resolver. Tipo, eu já ficava assim, sabe? Então eu comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, comecei a ter pressão alta, ainda fiquei lá 6 anos. Nesse meio tempo, o meu avô faleceu. E eu perdi o meu chão, eu fiquei muito desorientada. Eu fiquei muito desorientada, porque ele ainda era um pouquinho de amor que eu tinha nessa vida, sabe? E, e aí eu fiquei muito fora da casinha. Eu fiquei muito fora da casinha, assim, por um tempo. Aliás, desculpa, meu avô morreu pouco antes de eu entrar lá. No meio tempo disso, eu perdi a minha tia, que era uma tia que eu gostava muito também, que ela me ajudava muito. Na minha infância, me levava um dentista, médico, essas coisas, que era irmã dele. E também era muito apegada ao meu avô. Enfim, e aí eu sei que, tipo assim, depois que eu perdi meu avô, parece que meu coração estava o tempo todo quebrado. E aí eu passei por essas coisas com meu pai. Quando eu saí de lá, teve uma época que as coisas estavam muito difíceis, a gente levou um calote enorme de um corretor. E o pior é que eu estava falando para ele que a credibilidade que ele estava dando para a secretária, ela estava se aproveitando contra mim. O que ela estava fazendo? Ela recebia alguns cheques do aluguel, porque ela ficava na recepção, e ela pegava para ela alguns cheques, ela escolhia uns e outros, sabe? E eu comecei a ver que estava muito, que a empresa não estava se adequando, não estava conseguindo pagar as coisas, a gente ainda tinha algumas dívidas, ainda pagava muita coisa, mas eu estava vendendo. E aí eu comecei a ter problemas com essa secretária, justamente porque se a gente estava em atrito, e se ele demonstrava que não confiava em mim, era o prato cheio para ela estar. E eu falei para ele não acreditou em mim. Ele, imagina que é isso, essa coisa da sua cabeça. Eu falei, tá levando. E eu vou te provar, eu vou esperar, eu vou conseguir pegar, tenho certeza. E aí comecei a fazer as conferências e comecei a identificar os clientes e percebi que eram alguns cheques. E aí aí fui tentando até conseguir identificar para onde tinha ido o cheque, conseguir provar para ele. E aí a corretora, nessa mesma época, deu um tombo na gente, porque ele fazia a mesma coisa com a corretora. Ele falava assim, ela não dá conta, ela tá cansadinha. Todo mundo tem filho, trabalha, faz tudo, é só ela que não pode.
Aí faz o seguinte, assume esse negócio aí para mim, vai lá, resolve, não sei o quê. E a mulher pegou, deu um tombo na gente, a gente perdeu 2 vendas altas, ela vendeu, não nos pagou a comissão, e era cliente nosso, era cliente da imobiliária, que inclusive tinha imóveis alugados lá, e às vezes botava para vender, enfim. A gente levou um tombo enorme, e aí foi nessa época que eu pirei com ele, eu falei, olha, não tem cabimento, você está me levando na loucura, o meu dinheiro é meu, você não me respeita, eu não tenho descanso, eu não tenho férias, eu não tenho voz ativa, você me tira, você desmerece meu esforço, você fala que isso aqui é um barco furado, você nunca me ensinou nada, e foi quando eu, sabe, e aí ele pegou e falou assim, não, já estou tendo problema demais aqui, eu vou fechar esse negócio, quer saber, eu cansei, eu falei, eu também cansei, eu quero sair, eu não quero mais. Eu estou no meu limite emocional, físico, mental, tudo. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Ele nunca soube conversar, dialogar sobre qualquer coisa de cliente que ele não gostasse, o que não tivesse saído da forma que ele queria, enfim. Tudo era gritando, sabe? Era muito autoritário, assim, era muito complicado. E assim, e ele não tinha feito nada, tipo assim, no meu ponto de vista, poxa, eu me superei, eu fui lá, eu aprendi, eu vendi, eu me dediquei, fiz tudo e, sabe, ser conduzido dessa forma. Aí o que que ele fez? Ele não aceitou o argumento, viu que ia ficar sozinho, ele já não tinha mais a secretária, ele não tinha a corretora e eu estava por aqui com ele, ele falou que eu estava roubando para a nossa família. E aí ele falou que eu estava roubando. E aí eu peguei e me recolhi. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim. Ah, que agora... Eu estou lhe ouvindo. Por um instante eu dei uma... Agora parou, viu, Flávia? E aí eu sei que... Aí eu falei para ele que eu não queria mais, que eu não ia mais. E mesmo que eu não sabia nem por onde começar, como é que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, mas aí eu tinha um carro, que meu irmão tinha dito que era da empresa, né? Sendo que o meu pai, ele mora no Lago Sul, numa mansão, e ele aluga a outra mansão, hoje é aposentado. Meus 2 irmãos, eu não sei hoje, mas assim, por muito tempo, eles não abasteciam nem o carro que andavam, e sempre estavam de carro bom. E tipo assim, e sempre tiveram uma vida muito boa, entendeu? Enquanto comigo era tipo, resolve teu problema aí, não vem com problema não, entendeu? Então, isso já eu procurava me abster disso, eu falava assim, não, é outra mãe, é a vida deles, tudo bem, sabe? Eu não queria ficar me martirizando. Mas só que chegou naquele momento, acho que veio tudo, sabe? Porque eu falei, pô, o cara vem falar, ai, meu pai não pode me dar um carro? Eles têm carro, eles trocam de carro constantemente, eles estão com um carro bom, eles não pagam nem o combustível que eles estão, eles têm cartão de crédito dos pais para gastarem, eles têm investimento sobretudo, meu irmão já tinha até imóvel. Poxa, sabe? Então, tipo assim, olha como eles me enxergavam, aquilo só dizia como eles me enxergavam, entende? Meu irmão chegar lá, sendo que eu era irmã dele. Ele sabia que eu fui para lá sem carro, estava num momento de separação, onde eu tinha um carro muito ruinzinho, tive que vender, enfim. Então, aquilo dali só afirmou como eles me enxergavam, sabe? Como eles me enxergavam. E aquilo ali no meu campo foi muito doloroso, porque eu pensava assim, poxa vida. Enfim, eu sei que quando o meu pai falou que eu estava, então, roubando, ele ignorou toda a dedicação, ele ignorou que ele não estava fazendo a parte dele pela empresa e por mim, a desvalorização que ele, né, fez comigo, me descredibilizar perante as pessoas que precisavam trabalhar comigo, né, e que as pessoas que ele me botou num lugar onde eu tinha uma responsabilidade, que eu prestava contas para ele, e só que ele, tipo assim, ele mantinha ali uma confusãozinha, um atritozinho que acabava que favorecia que as pessoas fizessem o que fez. Então, ali, eu enxerguei total, assim, o fato dele dizer que eu estava saindo, que eu tinha roubado ele, foi as palavras que ele usou para mim,
Ali eu decidi que eu estava saindo, eu não continuaria mais ali, e que eu ia aguentar o rojão, que eu ia dar um jeito, eu ia organizar minha vida, mas que como ele nunca tinha assinado meu salário, eu falei para ele, você continue pagando meu aluguel, que é o mínimo da rescisão que eu teria saindo daqui. Então você pague meu aluguel. E aí, assim, ele fez, porque também ele não é louco, né? Enfim, e aí eu me afastei dele. Eu dei um tempo, me afastei, falei, eu preciso digerir isso tudo. E parei para pensar na minha vida, parei para olhar para os meus filhos, porque assim, meus filhos estavam muito jogados, porque eu fazia faculdade à noite. Eu, é, eu ainda tinha um namorado, aquele namorado, desde quando eu me separei, eu ainda estava com ele, foram longos anos que eu namorei esse rapaz. E aí, enfim, mas os meus filhos estavam muito jogados, eles estavam precisando muito de mim. Então, eu estava com um filho com 18 anos, entrando na aeronáutica, né, prestando serviço militar. Eu estava com outro que estava começando a brigar muito na escola, a demonstrar umas reações muito ruins. E eu estava precisando estar ali para me recuperar também, porque eu nunca tinha tido umas férias ali, enquanto eu trabalhei com meu pai. Então eu falei, quer saber? Seja o que Deus quiser, mas eu preciso me afastar, porque eu realmente preciso me recuperar, olhar um pouco para os meus filhos, e aí eu tomei a decisão que eu ia me organizar, e eu ia olhar um pouco mais para a minha vida e me valorizar, porque eu percebi ali que eu não estava sendo valorizada pelos meus irmãos, assim, pelo meu irmão, pelo menos, que eu achei muito ruim o que ele fez, o que ele falou, pelo meu pai, né, a forma que ele fazia, enfim. E os meus filhos, sabe? E nesse meio tempo ainda meu filho teve um problema de saúde muito sério, inclusive. Enfim, é como se nada disso fosse importante. Para mim sempre foi o mais importante, meus filhos, né, minha família. Então eu decidi que eu ia jogar tudo pro alto e que eu ia parar e era eu por eu mesmo. Então eu ia jogar pro alto e me reorganizar. Antes desse meio Tá bom. tempo, desse final aí, o que aconteceu? Eu me lembrei agora. Meu filho, ele teve um desmaio na escola, e aí eu estava trabalhando lá no meu pai. Na verdade, enquanto eu trabalhei no meu pai, aconteceu tanta coisa difícil na minha vida que foi, nossa, foram anos assim bem, bem complicados. Meu filho caiu na escola, desmaiou, e aí não, minto, teve uma convulsão, ele desmaiou, levaram ele pro hospital mais próximo, e lá no hospital ele retomou a consciência com o lado esquerdo do corpo todo paralisado. Eu fiquei em desespero, assim, eu pensei, meu filho teve um derrame, meu filho teve um dano cerebral, meu filho teve... E eu fiquei desesperada. Aí, na ocasião, por sorte, tinha uma pediatra, neuropediatra de plantão, e aí ela fez, né, os exames para derrame e falou, não é derrame, eu preciso entender o que está acontecendo, porque eu vou tentar aqui, mas talvez você precise encaminhar e fazer outros exames, mas não é derrame. E aí, enquanto examinava ali, ele retomou os movimentos. Mas aí a gente foi investigar depois e conseguimos entender que ele teve uma descarga elétrica no coração, que era uma das razões que as pessoas costumavam colocar marca-passo antigamente. E disseram que a gente acumula energia no corpo, e tem pessoas que conseguem descarregar essas energias, né, com as atividades do dia a dia, e algumas crianças e adolescentes, com o acúmulo de ansiedade, aquela coisa toda, às vezes causava essa disfunção aí. E aí assim teve. Então que o João precisava de observação cardíaca por um longo tempo até entender que não aconteceria mais. Enfim, foi uma época muito tensa, assim, para mim, né? E nesse meio tempo, ainda fui sequestrada pelo meu ex-marido, muito tempo depois da separação, né, nessa fase que eu trabalhei com meu pai. O pai do João, que era o meu primeiro marido, que parou com a coisa de me agredir, como ele não tinha como me atingir agredindo mais, que ele sabia que eu não ia permitir,
Ele ia na minha casa, tinha uma moça que me ajudava, que foi uma grande amiga que morou comigo um bom tempo, que morou não, que trabalhou comigo por um bom tempo, cuidou dos meus filhos na fase mais importante deles. Ele chegava e falava assim, o que sua mãe mandou fazer? Não quer comer? Então não come, vou comprar um lanche ali para você. Aí quando eu botava de castigo, a sua mãe te botou de castigo, mas eu sou seu pai, eu tiro. E tava o tempo todo na minha porta. Então, assim, e tirando minha credibilidade em relação com o meu filho, né? Então, a minha vida era muito tensa o tempo todo, e eu sempre lá auxiliando minha mãe de alguma forma, meus irmãos dando apoio, minha irmã trabalhava, eu saía da loja antes de ir para a faculdade, pegava minha irmã no trabalho dela, deixava em casa com a minha mãe. Aí teve uma época que minha mãe foi assumir um relacionamento e deixou meus irmãos jogados, aí eu peguei para morar comigo, aí minha irmã veio morar comigo, deixou meus irmãos morando sozinhos, aí eu peguei, meu irmão ainda ficou um tempo morando com a namorada, mas logo depois terminou o relacionamento e precisou, aí eu trouxe para minha casa, então quando eu saí da empresa, eu estava morando numa casa, eu e meus 2 filhos, e meus irmãos estavam comigo, e logo depois que minha mãe terminou esse relacionamento dela, ela veio de Mapicú e falou que precisava também de um abrigo ali, como ela não parava em lugar nenhum. E aí, enfim, e aí ela veio, e aí era muita gente, eu estava sem trabalhar fora, então assim, eu limpava, cozinhava, e ninguém me ajudava direito, a gente não conseguia manter a ordem ali, a minha irmã mais ou menos, ajudava um pouco, mas assim, meu irmão trabalhava fora, e minha mãe, quando eu cobrava, ela, não, tô de saída, com as coisas tudo na minha sala lotada, mas tipo, não, problema meu não, falei com seus irmãos, tipo, como se não é responsabilidade minha, na verdade, minha mãe sempre foi assim, jogar a responsabilidade dela, e isso era o que mais me enfurecia, assim, a gente tinha muito atrito por causa disso. E aí, eu passei um longo tempo assim, tipo, vou me organizar, vou tentar trabalhar com roupa, vou comprar um monte de roupa, nem que eu venda o carro, faço qualquer negócio. E aí fui, comprei um monte de roupa, que eu não tive rescisão, né? Eu era uma ladra, lembra? E, na verdade, ele ia calcular como, ele nem minha carteira assinou, nunca tive. Enfim, aí eu sei que eu passei um longo tempo cuidando de mim. Só que eu estava tão vulnerável, que nessa época eu vi que aquele relacionamento longo, que eu já estava lá fazendo os seus 8 anos, 7 anos, sei lá, eu cheguei para ele e falei assim, cara, ó, não quero mais não. Não dá em nada, não evolui, você é um boêmio, entendeu? Eu tenho meus filhos, eu quero envelhecer do lado de alguém, eu quero um apoio, eu quero, sabe, juntar forças, eu não quero esse negocinho de adolescente, porque eu não sou mais adolescente, então, né, vamos pular para frente. Aí eu peguei e saí fora e tal, aí eu vulnerável, que tinha terminado o relacionamento, a casa cheia, sem emprego, sem rescisão, com meus irmãos tudo dentro de casa, ainda veio minha mãe, ai meu Deus, eu vou enlouquecer. E ainda o pai do João, ele fazia todas essas palhaçadas, mas eu ainda recebia ele, vira e mexe na porta da minha casa, quando ele brigava com a mulher dele, falava assim, me arruma aí 10, 15, alguma coisa aí, que eu não peguei nem minha carteira, briguei com a mulher, vou não sei para onde, e eu ajudava. O pai do João, do Dudu, meu segundo marido, que fez muita, né, coisa horrível comigo, no final eu fiquei um tempo sem falar com ele. Mas aí logo depois ele veio, quando o Dudu começou a ter problemas, eu falei, cara, eu vou precisar do apoio do pai, entendeu? E eu tive que buscar, eu tive que retomar essa relação, tentar estabelecer algum tipo de relação mais ou menos saudável pelo meu filho. Enfim, e eu falei, vou tentar. Aí tentei, mas aí chegou um ponto que eu não consegui, era muita despesa, era muita gente, e era muita coisa para eu administrar, e enfim, eu falei, não, tem que arrumar um emprego. Aí conheci uma pessoa que morava próximo ali, do lado, nessa mesma rua, e eu estava tão vulnerável, estava tão derrubada, estava tão acabada, assim, nessa época, estava tão ruim, que a primeira pessoa que passou a mãozinha na cabeça, assim, eu falei, eu vou ficar aqui, que aqui tem um colinho. Enfim, é onde eu te falo que a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que se fortalecer, porque às vezes a gente cai nos problemas, porque a gente não está nem se enxergando, a gente nem se conhece, a gente vai no automático da vida, a gente não para refletir, se autoavaliar, muitas vezes a gente nem conhece o que é bom, o que é ruim,
enfim, a gente precisa buscar um amadurecimento, porque quanto mais amadurecimento, a gente evita sofrimento, né? Mesmo que a gente não possa mudar muita coisa, por exemplo, eu não podia mudar quem eram os meus pais, né? Isso foi uma coisa que me martirizou muito tempo. Mas assim, pelo menos entender um pouco sobre como lidar com isso, estabelecer seus limites. Isso reflete no relacionamento que você vai ter com seus filhos, isso reflete nos relacionamentos amorosos que você vai ter, né? Enfim. E aí eu arrumei um namoradinho ali, e aí ele é bem problemáticozinho, e era muito imaturo, mas aí eu falei, aqui eu tenho um colinho, vou ficar aqui, a mãe dele é super gente boa, de vez em quando a gente se reúne, tá confortável. Fui levando, mas era um relacionamento bem complicadinho. Eu falava, pô, cara, você é tão bacana, amadurece, sabe, sai da casa da sua mãe, vai, né, é, sei lá, viver, né? E aí, enfim, mas não rolava, sabe? Aí teve uma fase que eu terminei com ele, eu comecei a ter problemas com o meu filho do meio, e meu filho mais velho passou pela aeronáutica, passou um tempo tentando enganjar, né? Eu segui carreira militar, mas ele teve problemas de saúde, não conseguiu, mas enfim. E ele estava naquele início ali de carreira, de tentar se achar na vida profissional, né? E se organizar para fazer uma faculdade, eu não estava em condições de pagar para ele naquele momento, então ele precisava de um emprego, e, e meu filho começou a dar muito problema, e aí nesse tempo eu descobri que meu filho estava fumando maconha, o Dudu, estava usando droga, e aquilo me deixou extremamente maltratada, assim, porque eu falei, oh, meu Deus, tudo isso, tudo de ruim está refletindo nos meus filhos, né? E aí comecei a perceber as amizades dele, o quanto eu tinha negligenciado meu filho com tanta ausência, né? E aí comecei a correr atrás, né? Tentar refazer a minha relação com ele, né? Reconstruir, tentar mostrar para ele que estava errado. Aí comecei a oferecer curso para ele fazer e tentava sempre catar, não deixava solto sozinho na rua, via como é que estava a escola, enfim, fui tentar resgatar aquilo ali. E aí, nesse meio tempo, esse meu filho, problema com alguns garotos por causa dessa história de andar com pessoas que usam drogas, e aí passaram atirando numa praça aqui próximo, e atingiram ele chegou em casa baleado, caindo nos meus pés, e eu estava fazendo comida no dia, na hora, assim, e eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E meu mundo caiu, porque eu pensei que eu estava resgatando e não estava, sabe? E aí eu falei, não, agora eu vou olhar só para ele, né? E aí, nesse meio tempo, aí, enfim, a gente levou para o hospital, eu resolvi tudo, aí fui no conselho tutelar e pedi que o pai me auxiliasse e chamasse ele para trabalhar junto com ele, porque ele poderia fazer isso, porque ele tinha uma empresa aqui. E expliquei que era eu sozinha, que eu precisava trabalhar e que era muito difícil, que eu precisava do apoio familiar, eu precisava que fosse cobrado, porque eu cansei de cobrar, enfim. E fui tentar resgatar meu filho, né? E aí todo mundo da família falava, larga de mão, quer ser vagabundo? Deixa se lascar na rua. E eu falava, não, não. Todo mundo erra, ele tá errando, mas ele vai enxergar que ele tá acertando, que ele pode acertar. Eu vou valorizar meu filho, ele está se desvalorizando, não, sabe? Não vou deixar. E aí eu em cima, ia atrás dele, quando ele saía eu pegava, ia atrás, e olha, assim, eu ficava o tempo todo atrás dele, e conversando, e pedindo, e aí aquele namoradinho que eu tive, um dia teve uma discussão comigo e falou assim, olha, não vou ficar vindo mais para sua casa por causa do seu filho, que seu filho é muito problemático. Eu falei assim, então tá ótimo, você pode sumir, desaparecer. E aí ele foi. Aí, quando chegou um dia, aí depois, uma vez, ele veio me pedir desculpa, falou, nossa, eu não tenho filho, eu não podia imaginar isso, nossa, não podia nunca falar uma coisa dessa pra você, e não sei o quê. Eu falei, por favor, né, mas não tem como, enfim. E aí, a gente ainda teve um flashback ali, e aí, o que aconteceu? Nesse flashback, eu estava justamente indo no posto de saúde, porque tava tendo uma folguinha ali de ter tempo para fazer isso, e ia colocar o Mirena, que é o DIU, né?
porque eu passava muito mal com anticoncepcional e eu passei muito tempo tratando o ovário policístico. Então, eu fui para justamente ver, avaliar se já tinha tratado, se já podia trocar a medicação e tal. Ela me ofereceu de colocar o DIU e eu estava colocando o DIU. Mas como ela disse que eu não tinha ovulação, porque eu passei muito tempo tratando o ovário, tira a fertilidade, e aí eu fiquei tranquilona, né? Ela falou, não se preocupa, porque aí é só o tempo de você parar agora e esperar o próximo ciclo para colocar. Então, não se preocupa. Mas assim, nesses 30 dias eu engravidei do Arthur, coisa que eu nunca poderia imaginar. E aí o relacionamento, que não era nada maduro, que não era nada saudável, não era nada legal, porque eu não escolhia pessoas boas para estar do meu lado, porque eu nem ainda sabia me valorizar devidamente, né? Não foi legal. Não deu muito certo. Mas a gente ainda casou, tocou, nosso filho nasceu, ele me ajudou, ele ainda ficou do meu lado, mas assim, ele era muito imaturo. E aí, quando o Arthurzinho nasceu, com 3 meses, primeiro, quando o Arthur nasceu, eu tive um choque anafilático no parto. Eu descobri que eu tinha alergia a látex, e eu não sabia. E aí, enfim, eu tive um choque anafilático, aí fiquei em coma, e aí foi bem complicado. E aí a recuperação, por causa da quantidade de corticoide, eu me inchei toda, e também o choque alérgico já te causa um inchaço, e depois o corticoide te incha também. Então, assim, levei muito tempo inchada, a minha recuperação pós-parto foi muito difícil e tal, e aí quando eu vi que passou 3 meses e eu não me recuperava do resguardo, eu falei, tem alguma coisa errada, e eu comecei a perder peso. Perder peso, perder peso. E aí, com 6 meses que eu tinha ganho o Arthur, eu descobri que eu estava com câncer. E aí, nisso, eu lembro que eu cheguei para o meu filho e tive uma conversa muito decisiva com ele. Eu falei assim, filho, você precisa se achar, porque eu preciso dividir essa força que eu tenho agora com seu irmãozinho que está neném, com o meu tratamento e com você. Então, assim, você precisa me ajudar, se ajudar. Eu preciso muito que você se encontre, porque a mãe não vai ter força, sabe? Eu não tô aguentando mais. Aí ele pegou e falou: não, mãe, eu vou melhorar, eu já tô repensando tudo isso que aconteceu comigo, dele ter sido baleado, né? Não foi legal, eu acho que realmente tá, sabe, já tá indo para um caminho muito ruim e tal. E aí ele foi, mudou um pouco, saiu um pouco da rua, ficou mais em casa, prestou vestibular e passou. No dia que ele foi comemorar o vestibular, ele estava com um amigo que estava sendo investigado por tráfico, e ele foi preso junto. E aí eu tive duas notícias, a do câncer e meu filho foi preso, e eu fiquei assim, meu Deus. E aí eu lembro que tudo isso aconteceu, meu pai nem ficava sabendo, assim, porque ele não me procurava, e a gente estava bem abalado, nossa relação, né? E quando eu fiquei em coma, minha mãe comunicou a ele, porque não saberiam se eu ia sobreviver, né? Porque eu tinha tido um choque, enfim, eu estava em coma. Então, comunicou, né? E aí ele foi me ver. Eu todo, tá, vi, tá, tchau. E quando. Aí, antes de eu engravidar, pouco antes de eu engravidar, nossa relação estava meio abalada, assim, mas ele ainda veio atrás de mim e falou assim: olha, você é minha filha, eu quero que a gente deixe tudo para lá, e eu preciso muito de você numa empresa que eu tenho, e o que aconteceu? Eu estava numa fase muito complicada com o Eduardo, e eu não estava conseguindo sozinha, e eu precisava muito de um emprego, porque eu precisava ajudar os meninos, e a proposta que ele me fez era bem mais razoável que a primeira, apesar de estar trabalhando para ele. Então, de começo eu recusei, porque ele tinha me feito aquilo tudo, né? Mas aí eu virei para ele e falei assim, primeira coisa, eu posso até ir, pai, mas você vai aprender a me respeitar, porque eu nunca mais vou admitir que você me diminua, que você me coloque adjetivos que eu não tenho, que você me denigra para alguma pessoa que esteja trabalhando para mim, e principalmente que você me assedie moralmente. Eu não vou admitir. Eu estou passando uma fase muito delicada com o Eduardo. Aí ele ainda, na época, ainda falou assim, por mim você jogava lá na rua, quer ser vagabundo, vai pra rua. Tipo, todo mundo falava, sabe? Ninguém tinha a paciência que eu tinha. E aí eu falei, eu não vou desistir do meu filho.
Eu nunca vou desistir de nenhum filho meu. E ele pode errar 10 vezes, mas estamos aqui vivendo é para errar e acertar. Uma hora ele acerta. E aí, enfim, coloquei todos os limites, porque ali eu já vi. Cara, meu pai não é quem todo mundo pensa. Meu pai é bem difícil, mas eu tô num momento que eu preciso dele. Então eu vou voltar, mas com essas condições. Tanto é que, assim, quando eu engravidei, eu fui comunicar, ele falou, vai ser mais um filho para eu criar. Eu falei assim, primeiro, você me paga salário, não é favor. Nunca foi favor. Sempre foi salário. Quando foi pensão, foi uma pensão por obrigação judicial. Um dever seu de pai. Então, você nunca me deu nada de graça. Nunca. Então, não vai criar esse. Não vai. Pode ter certeza que você não vai.